Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse vídeo vai falar sobre os dias, os meus, quarto e quinto dia da mostra. Eu fiz um intervalo de 2 dias aí, em função de política. No domingo eu assisti a 4 filmes. O primeiro deles foi um terror espanhol chamado A Caverna, que é um daqueles filmes de terror de found footage, de encontrar as imagens filmadas sempre em primeira pessoa, e que conta a história de cinco amigos que vão acampar, e aí eles encontram uma caverna, entram nessa caverna, e a gente vai acompanhar depois através do resgate das imagens, que está sempre um cara filmando. Ao contrário do que esses filmes tendem a fazer, que ou vão para a ficção absoluta ou para o terror, esse é um filme que realmente é um filme de terror, mas é um terror real. A grande ameaça desses 5 amigos não é nenhum monstro que mora na caverna, como o Abismo do Medo, mas o fato de que eles ficam perdidos realmente naquela caverna e começam a sofrer fome, falta de água e ficam desesperados para encontrar uma solução. E é um filme que ele vai construindo uma tensão crescente e a gente vai sentindo o desespero desses personagens. E é um filme que mostra as consequências da desidratação, da fome que eles vão sentindo, do cansaço, do calor, de uma maneira bastante realista. A gente vai percebendo como aqueles personagens vão ficando extenuados, como eles começam a brigar, se desentender, como tem os mais fortes, os mais fracos. Além disso, a locação que eles usaram, acredito que deve ser locação, não acredito que eles construíram um cenário tão bom assim, é sensacional, porque realmente ajuda o espectador a entrar num clima absurdo de claustrofobia e de sufoco, e que funciona muito bem. Eu tenho ficado meio cansado desses filmes de found footage, mas esse é um filme que eu recomendo sem medo. Eu gostei muito realmente desse A Caverna. O segundo filme que eu vi no domingo foi A Professora do Jardim de Infância, que é um filme israelense, é um filme curioso, que conta a história de uma professora do Jardim de Infância, que ela tem um aluno de mais ou menos 3, 4, 5 anos por aí, e que é um menininho que às vezes tem arroubos poéticos. Ele de vez em quando começa a andar de um lado para o outro e diz: pensei numa poesia, e ele recita a poesia. E essa professora dele é uma professora que ela é uma mãe entediada, os filhos já estão saindo de casa, ela já está meio distante do marido, então ela começa a fazer um curso de poesia e ela se apaixona pelas poesias que esse menino começa a construir de maneira espontânea. E primeiro ela começa a apresentar as poesias do menino como se fossem dela, e depois ela resolve meio que ser agente literário do garoto e desenvolve uma obsessão que vai se tornando cada vez mais forte para esse menino. É um filme curioso, é um filme que ele tem uma protagonista curiosa, não vou dizer que é forte, mas é uma protagonista interessante, mas é um filme que ele peca não só pelo ritmo e pela repetição, muitas vezes, das mesmas situações, mas ele pega por chegar a um ponto que realmente ele se torna completamente implausível, embora até então ele estivesse investindo na sua plausibilidade. É um filme curioso, mas não é um grande filme, esse é Professor do Jardim de Infância. Assim como o terceiro filme que eu vi no domingo, que é Amor à Primeira Briga, que é um filme francês que conta a história de um casal que se conhece brigando. Ele é um cara que constrói qualquer coisa com madeira, mas ele é especializado em construir casas de madeira para quintal, casinhas de madeira, e ela é uma menina que é obcecada com a ideia de se preparar para um possível fim do mundo. Então ela faz muita ginástica e ela quer entrar para um tipo como se fossem uns fuzileiros navais franceses, e ele entra, que na verdade é um regimento de paraquedistas, e esse cara vai junto por estar apaixonado por ela. E, de novo, são personagens interessantes, mas que a história, principalmente pela repetição, quando eles passam a enfrentar o treinamento e como eles vão ficando extenuados em relação a esse treinamento, cansados, e como um vai se destacando e o outro não, e o envolvimento é muito convencional. Então, um filme que se propõe a apresentar uma história de amor diferente acaba caindo nos mesmos clichês, nas mesmas convenções, e acaba não se destacando por isso. O quarto filme que eu vi no domingo eu vou falar por último. Vamos falar dos filmes que eu vi hoje. O primeiro filme que eu vi hoje, na quarta-feira, dia 22, se eu não me engano, já estou perdido, dia 22, foi Costa da Morte, que é um documentário espanhol. A abordagem visual do filme é interessante. O diretor ele faz o filme inteiro, constrói com quadros bem abertos, e isso é interessante porque ele dimensiona o humano de uma maneira insignificante como nós somos.
Então a natureza, as paisagens naturais são muito grandes em relação aos personagens humanos. Não tem nenhum close no filme. E ao mesmo tempo que ele vai mostrando essas paisagens naturais bonitas, evocativas, fortes, ele mostra momentos de destruição, homens derrubando árvores, explodindo o chão para poder extrair minerais. Então mostrando que apesar de pequenos, nós temos um grande potencial destrutivo. Então essa abordagem, a lógica visual do filme é muito boa. O problema é o ritmo. É um ritmo absurdamente lento, entediante. E é um filme realmente não tem outro adjetivo, é um filme chato. Embora você fique fascinado com algumas imagens, na maior parte do tempo você vai começando a ficar cansado, porque o ritmo, apesar de ser um filme curto, 80 e poucos minutos, é um filme que realmente tem um problema grave de ritmo. O segundo filme que eu vi hoje foi uma animação francesa chamada Tia Hilda, que é uma animação tecnicamente bem medíocre e que tem uma mensagem ambientalista bonitinha, mas muito óbvia. Sabe aqueles filmes que, como dizem os americanos, usam o coração na manga da camisa, eles expõem de uma maneira nada sutil a sua mensagem, a sua ideologia. Então é um filme que ele martela tanto o espectador para a mensagem ecológica, ambientalista, sem sutileza nenhuma, sempre preto ou branco, né? Ou vilões que querem destruir o planeta, ou os mocinhos que querem salvar o planeta, que ele pega, e nem é uma animação muito para criança, porque tem um ritmo também, que é um ritmo mais para adulto, é uma animação que acaba sendo óbvia e como não tem nada de visual que nos prenda, é uma animação que acaba decepcionando esse Tia Hilda, da animação francesa. Depois eu vi um filme espanhol muito bacana chamado Viver é Fácil de Olhos Fechados, sim, uma passagem da letra do Strawberry Fields Forever, que conta a história de um professor vivido de uma maneira linda pelo Javier Câmara, que ele usa as letras dos Beatles para ensinar inglês para os seus alunos. E aí um dia ele fica sabendo que John Lennon está na Espanha para filmar, rodar um filme, e ele vai atrás do John Lennon para conhecer o John Lennon, e a gente acompanha a jornada desse cara. No trajeto ele conhece uma menina, uma adolescente que está grávida, um outro adolescente que fugiu de casa, e a dinâmica entre esses três personagens move o filme. Mas é um filme que, na verdade, não sei se nem pode funcionar como um estudo de personagem, porque o personagem, na verdade, a gente já conhece esse personagem muito bem desde o início. É mais um processo de se apaixonar pelo personagem, que é um personagem realmente encantador, doce, generoso, gentil, e a maneira como ele se relaciona e muda a vida das pessoas ao redor dele é que toca o filme. Não é um filme de grandes conflitos, não é um filme de como é que será que vai terminar, o que vai acontecer, mas é um filme doce com o seu protagonista. E o último filme da noite foi Livre, que é o filme que deve garantir uma indicação ao Oscar para Reese Witherspoon, e que é baseado numa história real e conta a história de uma mulher que depois de perder a mãe e de se separar e de se entregar às drogas, ela resolve fazer uma caminhada de 2.000 quilômetros, mais ou menos, para poder dar um novo início à vida. É um filme que é um estudo, esse sim, um estudo de personagem inequívoco, e que é muito interessante porque as locações são muito bem utilizadas, não só para ilustrar o cansaço daquela viagem, o esforço que a personagem da Reese Witherspoon faz, e ela faz muito bem, ela mostra a trajetória da personagem desde vamos dizer assim, uma mulher que não está habituada a fazer trilha, até o momento em que ela se torna realmente experiente por praticar tanto aquela trilha específica, ficar meses naquela jornada. A segurança dela é muito, a gente vê crescendo ao longo do filme, mas a gente vê também a mudança psicológica dessa personagem, que é refletida pelos cenários naturais. Então é um filme belíssimo de se ver, plasticamente mesmo, e é um estudo de personagem que funciona muito bem, principalmente nisso de usar a locação como um reflexo externo da mudança interna psicológica da personagem. Eu gostei muito do filme, fiquei muito encantado. E é um filme com uma montagem excepcional, que tem que ganhar prêmios, porque é uma montagem que, apesar de ser fragmentada, em alguns momentos, inclusive, me lembrou muito a montagem de Hiroshima Mon Amour, como pequenos gestos levam a flashbacks rápidos, mas ao mesmo tempo, embora a gente não veja os flashbacks em longas extensões, a gente entende qual é a história desse personagem e como o passado dela impacta o presente. É um filme que realmente me encantou bastante. E o último filme que falta para falar foi o último filme que eu vi no domingo, que é um filme que eu adorei, que é o Foxcatcher, do Ben Miller, com o Steve Carell, o Channing Tatum e o Mark Ruffalo. E que é um filme muito, muito, muito bom e que vai certamente garantir uma indicação ao Oscar de melhor ator para o Steve Carell e possivelmente ator coadjuvante para o Mark Ruffalo. E o Channing Tatum também está muito bem,
Eu sempre confundo Channing Tatum, enfim, você sabe do que eu estou falando. Apesar dele estar muito bem no filme, não é um personagem que chama muita atenção, então eu não acho muito que rola indicação para ele. Os outros dois não, além de eles estarem muito bem, são personagens que realmente chamam atenção. O Mark Ruffalo, ele encanta, é um ator que eu gosto muito em tudo que ele faz, menos de certos apoios políticos temporários. Mas ele encanta, ele constrói um personagem vulnerável, doce com o irmão. A postura dele, a expressão, ele faz um campeão de wrestling. Então a postura dele com os braços para frente, quase como um tiranossauro Rex, com os bracinhos assim, a postura dele em cena, mesmo quando ele não está lutando, reflete o preparo daquele ator, o hábito daquele personagem com a luta. Então o trabalho corporal dele é um trabalho corporal muito bom. Assim como o do Channing Tatum. Mas o Steve Carell rouba a cena, não só pela maquiagem, que realmente é uma maquiagem que chama a atenção, uma maquiagem muito bem feita, é uma história real, e ele realmente é muito parecido com o John Dupont, mas principalmente a complexidade psicológica desse personagem. Não só, aí não estou falando nem da dicção, que ele recria do original, mas do tumulto interno que esse personagem vive, como esse personagem deixa o espectador inquieto desde o começo, mesmo que a gente não saiba exatamente porquê. E a maneira como esse personagem vai se desenvolvendo, ele vai se tornando cada vez mais inquietante, mais complexo. E o Steve Carell, ele é um ator que sempre encantou muito. Eu já dizia na época do The Office como ele era um ator competente, não é um comediante, um ator competente. E aqui ele realmente comprova isso no Foxcatcher, com essa construção magnífica, com um filme que incomoda e impressiona muito, como eu falei, pela qualidade das atuações de modo geral. É um filme que deve ser indicado a vários Oscars. Gostei muito do Foxcatcher. É isso. Um grande abraço e bons filmes.